Você já ouviu falar em insolvência transnacional? Será que teria aplicação no direito brasileiro? Qual é o conceito de insolvência? Qual é o detalhamento para eu diagnosticar um cenário de insolvência? O que caracteriza uma insolvência transnacional? Será que o direito brasileiro consegue regular esse fenômeno? O que a insolvência transnacional traz como ingrediente de maior complexidade em comparação com os outros e tradicionais conflitos de direito privado? Eu sou Sabrina Bequi e essa é minha nanoclass sobre insolvência transnacional. Como ponto de partida, eu quero que vocês reflitam as consequências econômicas que todos nós sentimos em razão de alguns episódios que foram bastante significativos nos últimos anos e bastante impactantes. Se nós pensarmos, por exemplo, esses últimos 2 anos, as consequências que todos nós sentimos da pandemia do coronavírus, ou agora a discussão econômica que um evento geopolítico como a guerra entre Rússia e Ucrânia podem gerar e repercutir aqui no Brasil, talvez esse tema da insolvência transnacional desperte alguns alertas. A pandemia do coronavírus, ela estressou não apenas a crise sanitária, mas também os graves efeitos econômicos que decorreram das medidas de isolamento, quarentena e lockdown que foram necessárias para conter a pandemia. Nós vimos de uma forma abrupta e que ninguém estava preparado para lidar com ela, a interrupção, a absoluta cessação de várias atividades empresariais, sejam elas ligadas a áreas como turismo, como eventos, restaurantes, áreas que envolvem necessariamente um grande público, mas também problemas na produção, o cessamento de atividades, interrompendo cadeias de produção, paralisando a prestação de diversos serviços. Agora, esse evento geopolítico da guerra entre Rússia e Ucrânia, para além de todas as preocupações humanitárias que ele suscita e os debates humanitários que ele suscita, nós vamos também acompanhar alguns possíveis efeitos econômicos bastante significativos. Os comentaristas já mencionam, por exemplo, problemas que podem decorrer da dificuldade de acesso a petróleo, a fertilizantes ou mesmo problemas com a produção do trigo. Imaginem, portanto, como esses eventos que são absolutamente imprevisíveis e absolutamente fora do controle dos empresários afetam diretamente a atividade empresarial. Como eventos que parecem de uma seara muito mais do direito público, da geopolítica ou mesmo da área de saúde, se nós pensarmos na pandemia do coronavírus, mas que tem uma repercussão direta, diária e bastante sensível na atividade empresarial. Então, quando eu proponho tratarmos o tema insolvência transnacional, separando aqui os termos, pensando primeiro nesse fator transnacional, já fica bastante evidente que nós estamos tratando de crises que têm uma repercussão para além das fronteiras do Brasil. Não necessariamente essa crise precisa ser consequência ou decorrência de um fenômeno internacional ou transnacional, como é o caso da pandemia do coronavírus, como é o caso de um conflito entre 2 países. Pode ser que seja uma crise decorrente de um problema em um determinado setor, ou mesmo da má gestão de um empresário, ou mesmo de uma atividade que se tornou obsoleta com o passar dos anos. Mas o fato é que nós temos hoje uma evidente conexão entre diversos mercados e essa íntima e tão profunda conexão entre a atividade empresarial que ultrapassem muito as fronteiras de um determinado país faz com que a crise também ganhe esse contorno transnacional. E aqui, portanto, nós não estamos tratando, como ficou muito evidente na crise de 2008, de endividamento de estados soberanos ou de temas afetos ao direito internacional público, mas nós temos sim consequências que são estudadas pelo direito internacional privado, porque nós podemos qualificar como casos jusprivatistas multinacionais. E com isso é a ênfase que eu quero trazer
apresentar para vocês como o direito pode ou se ele deve e se nós temos alguma capacidade de tentar lidar com essa crise transnacional, mas que impacta diretamente na atividade do empresário. Então, esse elemento transnacional, ele vai significar alguma conexão que a atividade empresarial tem com o seu país de domicílio, onde aquele empresário tem seus principais estabelecimentos, mas também a repercussão disso em pelo menos mais um ou múltiplos outros estados. Pensando agora no termo insolvência, de insolvência transnacional, vamos focar agora na terminologia insolvência. A grande dificuldade em nós disciplinarmos qualquer crise econômico-financeira, primeiro, é porque ela não é um fenômeno exclusivamente jurídico. Segundo, porque as regras, o direito da insolvência, ele é conectado com a ordem política e social de cada país. Então, as normas de insolvência, as regras de insolvência, elas variam em grande medida de um país para o outro, ou mesmo quando elas são semelhantes no sentido formal, a aplicação dessas regras varia bastante, porque tem uma conexão direta com a tradição, com a cultura jurídica, com os hábitos e mesmo com a economia, com as regras econômicas e características econômicas de cada nação. E quando nós usamos o termo insolvência para disciplinar ou para indicar essas normas de insolvência transnacional, é necessário pensar na terminologia insolvência como um guarda-chuva, como algo mais amplo, que pode abarcar tanto preocupações com a liquidação de uma atividade que já se mostra absolutamente arcaica, insuficiente, desatualizada e que não pode continuar no mercado porque ela não tem condições de reverter a situação de crise e o direito precisa dar uma solução para essas atividades. Mas o termo insolvência também, do outro ponto do espectro, vai indicar a crise de determinadas atividades, e eu quero pensar na aula de hoje apenas na atividade empresarial, que tem chance, de alguma forma, de se recuperar, de sobreviver, de reverter esse quadro gravoso da crise. E aqui nós temos uma série de medidas voltadas à recuperação dessas empresas. Se nós formos fazer um paralelo com a disciplina brasileira, seriam, por exemplo, os institutos da recuperação judicial e extrajudicial de um lado e o Instituto da Falência do outro. Os países hoje, em alguma medida, têm regras semelhantes no sentido de algum instrumento voltado à liquidação de atividades, alguns instrumentos voltados à recuperação de atividades que passam por uma crise, em tese, temporária. No entanto, se vocês perguntarem, mas qual é o conceito de insolvência? Qual é o detalhamento para eu diagnosticar um cenário de insolvência? Quase nenhum país pode dar essa resposta, porque a insolvência ela pode decorrer de um diagnóstico que o próprio empresário faz e vai a juízo ou procura o aparato estatal confessando a sua crise e tentando se valer dos instrumentos jurídicos para solver ou sanar a situação de conflito, de crise, ou ele mesmo pode confessar a situação de crise para buscar um mecanismo jurídico legítimo de dissolução dessa atividade e liquidação do seu patrimônio, que precisa de alguma forma ser revertido em favor dos seus credores. Mas como é um fenômeno essencialmente econômico, nós não temos uma definição matemática, uma definição precisa, uma definição puramente jurídica do que significa o cenário, o estado de insolvência. Por isso que o que eu proponho não é conceituar insolvência transnacional, mas caracterizar a insolvência transnacional, identificar os elementos que nos permitem dizer este é um cenário de insolvência transnacional e a partir daí identificar qual é o diploma jurídico, qual é o sistema de norma que melhor responde a essa realidade. Pensando então no cenário de insolvência transnacional, o ponto transnacional eu já comentei que seriam esses elementos de conexão com outros países. A gente sabe que a globalização não é um fenômeno recente, mas por outro lado, ela se acirrou muito, ela se acentuou muito
por consequência do desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento das comunicações e dos meios de transportes. Hoje é muito fácil e até necessário que os empresários conduzam as suas atividades pensando na expansão para outros mercados, para outros países. E a partir desse contexto, a gente pode facilmente identificar que, possivelmente, essa atividade empresarial que se expandiu, que se internalizou, vai ter ativos em outros países, ou seja, vai ter bens situados não apenas no seu país de origem, mas em outros territórios. Vai ter credores, porque contrata ou celebra contratos e obrigações com pessoas situadas em outros países. Esses contratos podem prever, por exemplo, a aplicação de uma lei estrangeira, a seleção de um foro de solução de conflitos situado em outro país, e todos esses são elementos de extraneidade, elementos que demonstram essa conotação, esse contorno, esse viés transnacional. Mas qual que seria o problema disso? O direito internacional privado, a gente sabe que é um ramo de conhecimento bastante antigo. Os países há muito se deparam com a necessidade de ter normas disciplinando esses conflitos e disciplinando esses fatos transnacionais. O que a insolvência transnacional traz como ingrediente de maior complexidade em comparação com os outros e tradicionais conflitos de direito privado? E o que nós podemos salientar aqui é que quando a gente está num cenário de insolvência, nós temos uma multiplicidade de partes, nós temos uma coletividade de pessoas envolvidas. Quando nós estamos num cenário de insolvência, nós temos uma insuficiência de recursos para pagar todas as obrigações, para pagar todos os credores. Quando nós estamos num estado de insolvência, o direito desses credores necessariamente vai ser afetado. O cenário de insolvência, as normas de direito falimentar, de direito concursal ou direito da empresa em crise, elas alteram as preferências, elas alteram os direitos, o termo, as condições, os prazos de pagamento que foram originalmente contratados. Então, os credores necessariamente sofrem algum tipo de consequência por conta do cenário de insolvência. De outra parte, o racional econômico, que justifica desde a origem dos primeiros institutos do direito falimentar, é que, apesar de se alterar do direito falimentar, do direito da insolvência, mudar as preferências, mudar as normas, mudar os direitos desses credores, ainda assim é um sistema necessário, porque é o único sistema capaz de dar uma resposta eficiente ao problema que nós denominamos de ação coletiva. Essa coletividade de pessoas que têm o direito de receber ou de pleitear algum tipo de indenização ou pagamento daquilo que lhe é devido, e uma insuficiência de patrimônio. E com isso, a solução que o direito achou foi tentar concentrar todas essas reivindicações em um mesmo foro, evitando a dispersão, evitando que um credor mais sofisticado se aproprie de todo o patrimônio, frustrando as expectativas, os direitos de uma coletividade de credores, vários deles credores hipossuficientes ou credores involuntários, se nós levarmos em consideração, por exemplo, o direito de trabalhadores, o direito de consumidores, além da necessária proteção até da comunidade, entendendo que essas atividades empresariais geram impactos também em um cenário amplo de terceiros para produção de inovação, para recolhimento de tributos, para gerar riqueza em uma determinada comunidade. Então, as regras de insolvência elas vão afetar o direito desses credores. Quando nós temos pessoas ou bens de diversos países sujeitos a normas diferentes, acostumados com sistemas legais diferentes, a complexidade fica bastante evidente. E qual é o grande conflito aqui? E por que é tão difícil disciplinar, então, o sistema de insolvência transnacional? Porque há conflitos do direito dos particulares, mas também conflitos que impactam diretamente a visão de soberania dos estados. E aqui o que eu quero pontuar são os princípios que acabam regendo as regras de insolvência. Nós temos aqui
quatro ou dois blocos de conflitos antagônicos. A gente pode pensar, por exemplo, no princípio de unidade e pluralidade. Parece ser melhor ou mais eficiente a concentração de todo o sistema de insolvência, de um processo de insolvência, em uma única jurisdição. Porque se a ideia é resolver esse problema da ação coletiva, eu preciso reunir devedor e reunir todos os credores, reunir todos os ativos, consolidar todas as obrigações em um único fórum, em uma única jurisdição. No entanto, se nós pensarmos que esses ativos, ou esses credores, ou essas obrigações têm origem em países distintos, é fácil constatar que os países talvez não estejam dispostos a abrir mão da sua jurisdição, dando força a uma ordem ou um processo que tramita em um país, em um outro estado. Então, o princípio da unidade, ele tem esse objetivo de consagrar uma única jurisdição para concentrar e conduzir todo o problema da insolvência. Em oposição a ele, nós temos o princípio da pluralidade, que vai admitir que, em respeito à soberania de cada estado, existindo bens espalhados em mais de um território, cada país é competente para resolver o que fazer com esses ativos e, eventualmente, resolver também quais credores vão ser admitidos nesse procedimento local. O segundo bloco de princípios antagônicos, que são que acabam orientando as normas de insolvência transnacional, é a oposição à dicotomia entre o princípio do universalismo e do territorialismo. O princípio do universalismo, ele tenta atribuir efeitos internacionais extraterritoriais a uma lei que vai reger a insolvência transnacional, ou mesmo as decisões proferidas em um processo de insolvência transnacional, enquanto a territorialidade, assim como o princípio da pluralidade, visa respeitar, limitando os efeitos de uma determinada lei, limitando os efeitos de uma determinada decisão jurídica ao território daquele país que é autor, de onde aquela lei emana ou da decisão dada pelo magistrado. Qual é a grande questão aqui? Há muitas décadas, os países divergem quanto à melhor solução para a insolvência transnacional. Várias tentativas já foram pensadas. As conferências de Haia, por exemplo, a Convenção de Haia, que foi criada em 1893, em 1925 eles tentaram, por iniciativa da Inglaterra, chegar a um consenso sobre um tratado sobre insolvência transnacional. Não foi possível. Outras iniciativas foram tomadas e o que priorizou até aqui foram acordos bilaterais ou tratados regionais, mas que com o tempo se mostraram anacrônicos. Até hoje, por exemplo, o Mercosul não tem uma disciplina de insolvência transnacional. No âmbito da União Europeia, o primeiro diploma ele foi de fato efetivado nos anos 2000 e por todo o período anterior, na década de 80, na década de 90, se discutiu qual seria uma lei aplicável, uma lei adequada, e demorou muito para atingir consenso. Tudo isso mostra o quão difícil é para os países chegarem a um denominador comum sobre a melhor forma de disciplinar a insolvência transnacional. Mas, paralelo a isso, nós sabemos que as crises não aguardam as resoluções jurídicas, as crises não respeitam fronteiras e, portanto, elas não são hermeticamente fechadas. E nós precisamos, então, enquanto direito, sistema jurídico, nações, dar uma resposta positiva a esses conflitos. Se é tão difícil regular o sistema de insolvência transnacional, e se, por outro lado, há tantas décadas, eu posso dizer até há mais de um século, se tenta chegar a um consenso jurídico e as nações, por muito tempo, sentaram em mesas de negociação para celebrar tratados ou bilaterais ou multilaterais, se nós lembrarmos, por exemplo, dos tratados de Montevideo, Bustamante e o que existe também no âmbito europeu. O que muda? O que surge agora
que me leva a tratar no contexto de hoje, comparando até no cenário de pandemia, no cenário de guerra e nos dias atuais, a tratar do tema de insolvência transnacional. O Brasil, ele reformulou a sua lei de recuperação de empresas de falência, a Lei 11.101, e nessa grande reforma que foi feita ao final do ano de 2020, ele introduziu normas de insolvência transnacional. Hoje é direito positivado, direito legislado, todo um capítulo, o capítulo 6A da nossa lei de insolvência, trazendo regras específicas de insolvência transnacional. Então, a partir de onde? A partir do que o Brasil conseguiu chegar a esse diploma? E a grande inovação aqui é que as normas de insolvência transnacional, elas perderam o seu caráter, digamos assim, de direito internacional público, ou os países optaram por não buscar mais a celebração de tratados que impõem obrigações fortes, pesadas, reconhecendo a dificuldade de regular essa matéria, sobretudo quando nós não estamos em um contexto como o europeu, de uma União Europeia, de um bloco, não apenas econômico, mas com aparato jurídico uniformizador. E a partir dessa constatação de que seria muito difícil celebrar um tratado, uma convenção multilateral envolvendo os principais países do comércio internacional, tratando de insolvência transnacional, os esforços então foram encabeçados pela UNCITRAL, que é uma organização internacional vinculada à ONU e toda ela voltada a propor instrumentos de soft law e às vezes também tratados que são importantes para azeitar, para aproximar as legislações dos países no que diz respeito ao comércio internacional. A UNCITRAL, em 1995, ela editou a Lei Modelo UNCITRAL sobre insolvência transnacional. Ela é um instrumento de soft law, uma mera proposição que, para valer, precisa ser incorporada pelos países que querem adotá-la. Precisa passar pelo poder legislativo, pelo parlamento de cada um dos estados, e ao ser internacionalizada, os países têm ampla liberdade para fazer ajustes, para adequar os termos de acordo com a sua legislação local, para inclusive eliminar artigos ou adicionar artigos, porque a lei modelo é um instrumento de soft law, é uma mera sugestão, uma mera recomendação, mas que foi toda ela gestada no âmbito de uma organização internacional com a participação dos países. Então, eles atuaram no momento da formulação desse instrumento de soft law e depois eles podem optar por adotá-lo. O Brasil fez isso agora recentemente, seguindo basicamente fiel ao texto proposto pela Lei Modelo UNCITRAL. E qual é a grande vantagem de seguirmos essa orientação da UNCITRAL? Primeiro, porque ela tem um escopo bastante limitado. Nós podemos dizer que o que a UNCITRAL fez foi uma resposta bem pragmática para as necessidades mais urgentes que os países tinham. A lei modelo, ela é um instrumento de consenso. Foi o estado da arte que foi possível chegar, sabendo que muita coisa está de fora, justamente os temas mais sensíveis e conectados à ordem econômica e social de cada país. Então, quando nós lemos a tradução e incorporação ao direito brasileiro da Lei Modelo UNCITRAL, ela soa até estranha, porque ela não vai definir a insolvência transnacional, ela não vai definir qual é a jurisdição competente para dar início a um processo de insolvência, ela não vai definir qual é a lei aplicável para resolver um determinado conflito entre o devedor e seus credores, ela não vai entrar em temas acessíveis como conflito de direito material ou mesmo definição de competência, e ela não derroga em absoluto o sistema doméstico local de insolvência. Então, qual é o propósito da Lei Modelo UNCITRAL? O grande esforço, o grande objetivo é fomentar a cooperação entre os países. Então, a Lei Modelo UNCITRAL, que nós incorporamos e agora é direito brasileiro, ela é, acima de tudo, um instrumento procedimental de cooperação jurídica internacional
de assistência de um país em relação ao outro. De uma certa medida, ela busca o princípio do universalismo que eu mencionei com vocês, sem tirar o seu pé da realidade de que os países vão sim ter competência, vão querer e vão poder iniciar quantos processos de insolvência eles quiserem de acordo com as suas legislações internas. Então, se nós temos uma atividade empresarial cuja a titularidade, o empresário, tem domicílio, residência, o principal estabelecimento no Brasil, mas ele atua na Argentina, nos Estados Unidos e no Japão. Ele tem bens no Japão e nos Estados Unidos e também em algum outro paraíso, em algum país que seja um paraíso fiscal. Ele tem credores, por exemplo, na Austrália, no Equador e nos Estados Unidos. Se ele não paga esses credores, os credores de diferentes países, ainda que não exista um estabelecimento, um bem necessariamente lá, provavelmente vão poder iniciar um procedimento de insolvência de acordo com a disciplina na lei local. Ou mesmo, credores estrangeiros que saibam identificar ativos em outro país, provavelmente poderão iniciar procedimentos de cobrança, execução, constrição desse patrimônio. E a lei modelo está ciente que é muito difícil impor o princípio da unidade, uma única jurisdição, uma única lei aplicável, ou mesmo efeitos internacionais extraterritoriais ao primeiro procedimento de insolvência que vier a ser aberto. Então, ela reconhece que podem tramitar simultaneamente diferentes procedimentos, que seria a constatação tanto da pluralidade de procedimento como a aplicação de leis locais, que seria o princípio do territorialismo, mas ela aposta que a partir da cooperação, do diálogo, os países vão permitir essa assistência mútua entre os procedimentos, porque isso vai se revelar como a saída mais eficiente, uma administração mais justa para a situação de crise. De nada adianta um credor confiscar, penhorar todo o patrimônio, frustrando a expectativa de todos os outros. Ou de nada adianta, principalmente numa economia de serviço como nós temos, liquidar o pouco patrimônio que existe, se for possível reverter o cenário de crise para que esse empresário continue atuando e passe, a partir desse momento, a pagar os seus credores. Então, é a partir desta compreensão de que é necessário inovar nos procedimentos de cooperação jurídica internacional que a lei modelo se apoia. E isso é importante porque nós estamos acostumados, e se nós lembrarmos das nossas aulas de direito internacional privado, a pensar na cooperação jurídica internacional a partir de instrumentos muito tradicionais, como homologação de sentença estrangeira, concessão de carta rogatória ou agora o auxílio direto disciplinado pelo Código de Processo Civil. Esses instrumentos continuam em vigor, mas eles não se ajustam à realidade da insolvência transnacional. De nada adianta reconhecer a força executiva por uma decisão que decreta falência em outro país ou uma decisão que defere uma medida de recuperação, porque esses são procedimentos coletivos, procedimentos que são compostos de inúmeras fases, e o que nós precisamos é o diálogo entre os países na condução conjunta destes procedimentos. Então, o que a UNCITRAL propõe é uma nova forma, um novo instrumento bastante inovador de cooperação jurídica internacional, tanto uma cooperação direta, um diálogo sem intermediação de órgãos diplomáticos ou de instrumentos mais burocráticos como a carta rogatória, essa cooperação direta entre jurisdições ou através do que nós denominamos a partir da lei modelo, procedimento de reconhecimento de processo estrangeiro. Eu reconheço que existe um processo inteiro tramitando em outro país e a partir daí o magistrado local vai ajustar quais são as medidas de assistência que são necessárias de serem tomadas. Então, é uma nova forma de cooperação jurídica internacional que não derroga, mas que mostra que a realidade exige que a gente abra esse leque de formas de cooperação. O reconhecimento do processo estrangeiro não vai ser a única ou a mais nova forma de cooperação jurídica, certamente existirão outras, mas essa foi a solução que se mostrou adequada a partir desse instrumento da lei modelo UNCITRAL. E para finalizar, eu quero exemplificar com dois processos bastante recentes que nós vimos
que nós tivemos no Brasil o ano passado. Recém-editada essas normas de insolvência transnacional, o Poder Judiciário brasileiro teve que dar 2 respostas a procedimentos supostamente regidos por esse novo diploma. Um primeiro caso envolvendo a Latam. A Latam, companhia aérea, ela está passando por um procedimento de reestruturação nos Estados Unidos e houve um pedido do Ministério Público de São Paulo de forçar o reconhecimento desse processo norte-americano aqui no Brasil. E o magistrado ele corretamente aplicou o novo diploma, dizendo basicamente o seguinte: o reconhecimento de um processo estrangeiro ele se justifica se, dentro daquele contexto do processo de reestruturação, for necessária alguma medida de assistência, algum diálogo com uma outra nação. E, portanto, cabe a quem conduz esse procedimento, ao representante estrangeiro, entender se faz sentido ou não e, portanto, indeferiu o pedido do Ministério Público, entendendo que não é possível impor e que não é porque se trata de uma atividade desenvolvida em diversos países que em todos eles vai ser obrigatório buscar o reconhecimento. Isso deve ser ajustado a partir do contexto, a partir da realidade de cada uma das crises. O segundo exemplo que eu quero tratar é de um grupo holandês que exerce atividade de comércio marítimo e optou por se reestruturar em Singapura porque a legislação de Singapura assim permite. Então é o grupo da ProSafe. E qual é a particularidade aqui? Não há notícias de dívidas constituídas aqui no Brasil, de credores brasileiros que estejam pedindo pagamento, que não tenham sido pagos. No entanto, um grande ativo desse grupo empresarial, uma embarcação, estava situada na costa brasileira prestando serviços para a Petrobras. E a questão aqui o objetivo, então, desse pedido de cooperação a partir do reconhecimento do processo que tramita em Singapura foi exclusivamente para proteger esse ativo de uma forma a não frustrar toda a recuperação e toda a negociação que está sendo tratada lá em Singapura. Então, esse é um exemplo bastante ideal dentro do nosso contexto da aula de hoje, porque ele mostra a integração dos mercados que uma empresa holandesa que passa por um processo de reestruturação em Singapura e tem um ativo no Brasil, ela precisava da ajuda do judiciário brasileiro para proteger a integridade desse ativo e, com isso, não frustrar a sua recuperação. Então, com isso, eu quero apenas exemplificar, não é o meu objetivo tratar em detalhes todas as regras da Lei Modelo Uncitral que o Brasil incorporou, mas para que vocês possam entender o contexto, a importância dessa nova normativa e que o Brasil agora dá um passo importante para se posicionar como um país não apenas que visa a internacionalização da atividade das suas empresas, mas que está disposto sim a colaborar, a cooperar em favor de empresas estrangeiras, em favor de outros países que buscam resolver crises transnacionais de seus agentes econômicos.